alunos do primeiro ano, que bom estarmos juntos em mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre receita. Eu sou a professora Roberta. Agora nós vamos entrar no modo atenção. Façam todos os movimentos junto com a professora. Você já pediu para as pessoas que estão à sua volta falarem baixinho? Já bebeu água? Já foi ao banheiro? Separou o seu material escolar? Muito bem! Então agora nós vamos entrar no modo atenção. Todo mundo junto comigo. Mãozinhas de concha, coloca na orelhinha e respira profundamente. Massagem no cérebro. Vamos pegar o binóculo da atenção. Coloca nos olhos, encaixa, crack. Modo da atenção ativado. Modo invisível, cérebro funcionando. Prontos para começar a aula. Você sabe o que é uma receita? Você já fez alguma receita? Qual é a sua receita favorita? Eu tenho aqui o meu livro de receitas. Eu vou abrir para ler uma receita junto com vocês. Ué, mas que estranho! Nesse livro de receita, essa receita que eu estou lendo, eu acho que está faltando alguma coisa. Porque aqui está dizendo que eu preciso de óleo. Muito bem, olha aqui o óleo. Mas o que eu posso fazer com o óleo? Muitas coisas. Eu posso fazer um ovo frito, eu posso fazer arroz, feijão. Então, eu ainda não descobri qual é o nome da minha receita. Eu sei que leva óleo. Também está escrito que leva sal. Olha aqui o sal. O que eu posso fazer com sal? Posso fazer bife, churrasco, até bolo. Tem bolo que leva sal, sabia? Peixe, coloca na pipoca também, com um tempero. E está dizendo também na minha receita que eu vou precisar de farinha de trigo. Mas eu ainda não consegui descobrir qual é a receita. Leva óleo, leva sal, farinha de trigo. O que eu posso fazer com farinha de trigo? Macarrão, cookie, bolacha, pão, pastel. Nossa! Então, eu posso ter muitas possibilidades. Então, toda a receita precisa de um título, que é o nome da receita. Você não tem o seu nome? Então, a receita também tem o seu nome, por isso que ela precisa do título. E qual é o título da nossa receita? O que está escrito aqui? Você consegue ler? Começa com que letra? Começa com a letra M. E termina com que letra? Termina com a letra A. Muito bem. E depois do M, qual é a letra que vem? O A. Então faz ma. Ma de quê? Vamos lá. Tem alguém na sua casa que comece com ma, o nome? Marcelo, Márcia. E logo depois nós temos os dois S's, a letra I, o N e o H termina com a letra A, como a gente já falou. Então a nossa receita é de, deixa eu ver, massinha. Muito bem. Então massinha é o título e farinha de trigo, sal, óleo, vamos precisar de água, que está escrito aqui, a água está nesse copo. Vamos precisar de corante, olha o corante aqui. Mas eu não sei a quantidade direito das coisas, né? Por exemplo, a farinha de trigo, quanto que eu vou colocar? Será que eu posso fazer da minha cabeça? Então tá bom. Eu vou colocar minha vasilha aqui no centro. E como não tem nada escrito, eu vou colocar a quantidade que eu quiser. Agora, qual é o próximo ingrediente? O sal. E agora, quanto de sal eu coloco? Será que eu coloco
uma colher de sopa ou uma colher de chá? Acho que eu vou colocar uma colher de sopa. Será que vai dar certo? Depois o óleo. Gente, mas quanto eu tenho que colocar de óleo, hein? Será que é metade? Ou será que eu coloco tudo? Acho que não. Acho que eu vou colocar só 3 gotinhas. 3. E vamos precisar de água. Água. Acho que eu vou colocar esse copo todo de água. Vamos ver como é que vai ficar. Vou misturar. Vamos ver se isso aqui vai virar uma massinha, hein? Acho que tá virando, ó. E vou colocar agora o corante para dar uma cor na nossa massinha, né? Para ela ficar bonita. Senão ela fica com essa cor branca de farinha de trigo. Vamos ver quanto de corante eu vou colocar. 1, 2, 3, 4. Ai, acho que tá bom. 5 gotinhas. Vou misturar mais um pouco. Ai, que pena. Eu acho que a minha massinha tá muito líquida, ó. Tá dando errado. Se eu colocar na minha mão, olha o que vai acontecer, ó. Que massinha mais esquisita. O que será que tá faltando na minha receita para ela dar certo? Não dá para brincar assim, ó. O que será que está faltando? Tem nome, tem o ingrediente, tem o utensílio. Vamos descobrir? Mas antes eu vou lavar minha mão, tá bom? Massinha. Vamos ver então a nossa receita. Ingredientes: 4 xícaras de farinha de trigo. O que está de diferente daquele texto que a gente leu antes? Tem algo a mais aí que está em roxo. 1 xícara de sal, 1 colher de chá de óleo, meia xícara de água e corante. Estas são as unidades de medida que nós precisamos que tenha no texto da nossa receita para que a gente possa saber a quantidade que a gente vai colocar de cada ingrediente. Então, por exemplo, a gente tem a xícara, que passa a ser uma unidade de medida. Se você quiser também, tem estes copos que tem várias unidades. E aqui tem, olha, a xícara e o número 1. Então, você pode colocar farinha até o número 1, se for uma xícara, ou até o número 2, e assim vai. Outra unidade de medida que usa muito em receita: colher, colher de sopa, colher de chá. E às vezes na receita tem uma pitada, aí você vai pegar um pouquinho com a sua mãozinha e vai jogar, ou então sal a gosto, aí você vai temperar do seu gosto, e agora sim a gente vai conseguir fazer a nossa receita. Mas o que vem primeiro? Eu coloco primeiro a farinha de trigo, o sal, o óleo. Será que ainda está faltando alguma coisa? Então a gente tem a massinha e os ingredientes. O que mais? Ah, então olha só o que apareceu na nossa receita, modo de fazer. Agora sim eu vou entender o que vem primeiro, o que vem depois, as etapas da nossa receita. Vamos ler? Modo de fazer. Coloque em uma vasilha grande, olha aqui a nossa vasilha, o que nós chamamos de utensílios. Coloque em uma vasilha grande a farinha de trigo e o sal. Então, primeiro vem a farinha de trigo e depois o sal. Misture bem e adicione o óleo. Ah, então o óleo é o terceiro, é o número 3 da nossa lista. Em seguida, coloque a água aos poucos. Misture bem até a massinha não grudar mais nas mãos. Ai, será que vai dar certo? Vamos fazer a nossa receita? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai separar as 4 xícaras de farinha de trigo. Vamos lá? A minha xícara está aqui.
farinha de trigo, eu vou contar 4 xícaras. Uma, vou colocar dentro da minha vasilha. 2, conta comigo, hein? 3, e qual o número que vem agora? 4. Muito bem. Na nossa receita, no modo de fazer, está falando para a gente colocar a farinha de trigo e o sal. Aí a gente vai voltar nos nossos ingredientes para ver a quantidade de sal que a gente tem que colocar. Está dizendo 1 xícara de sal. Então, a nossa xícara está aqui e eu vou botar 1 xícara de sal. Olha, muito bem. E agora, qual o próximo passo? Misture bem e adicione o óleo. Então, vamos misturar com a mãozinha. Olha, mistura o sal com a farinha de trigo. E agora, a gente vai colocar o óleo. Quanto de óleo? Vamos lá nos ingredientes. 1 colher de chá de óleo. Vamos pegar a colher de chá, nossa unidade de medida, o óleo e vamos colocar 1 colher de chá de óleo. Muito bem. Meia xícara de água. Em seguida, coloque a água, mas antes da água eu vou ter que misturar aqui com o óleo, ó. Mistura. Isso, mistura bem. E agora a gente vai colocar meia xícara de água. Quanto é meia xícara de água? Eu tenho uma xícara aqui e vou colocar a metade dela. Então, eu vou colocar, só que tem um segredo. Eu não posso colocar de uma vez. Olha lá o que está escrito no modo de fazer. Em seguida, coloque a água aos poucos. Aos poucos quer dizer que eu vou botando um pouquinho e aí eu misturo. Mistura bem. Depois eu coloco mais um pouquinho. Misturo. Com a mãozinha, vai misturando, vai grudando na mãozinha e você vai apertando. Mais um pouquinho. Continua misturando. Aí você vai vendo que já vai começando a formar a massinha. Olha aqui os pedacinhos já, ó. Mais um pouquinho, tem que ter paciência. A receita é como se fosse uma mágica. A gente mistura tudo aqui, ó. É assim mesmo o processo, ó. E a nossa massinha vai surgindo. Aí você vai mexendo, mexendo bem, misturando, forcinha na mão. Agora, nós vamos colocar o corante. Você vai escolher a cor que você quiser. Olha, você coloca o corante e aqui está escrito, coloque água aos poucos, misture bem até a massinha não grudar mais nas mãos. Então, você coloca o corante para dar uma cor na sua massinha. Olha como é que a gente vai misturando, ó. E o corante vai se misturando a farinha de trigo, ao óleo, mistura bem até ficar uma massa homogênea. Põe a quantidade de corante que você quiser. Se você quiser um laranja forte ou um laranja fraquinho, aí você vai colocar menos. E aí você mistura bem, força na mãozinha. Eu tenho aqui já 2 prontas que eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Eu tenho a rosa e a azul.
Fica com essa textura. Olha como é que fica gostoso de apertar para brincar, para fazer minhoquinha, para fazer círculo, para fazer letrinha. E a azul, que também você pode brincar do jeito que você quiser, apertar. Hora da diversão. Vamos continuar nossa aula? Vou lavar as minhas mãos e já volto. Voltei, já lavei as mãos e agora nós temos que entender que toda receita tem título, ingredientes e modo de fazer. O título é o nome da receita. Os ingredientes são os produtos necessários para fazer a receita e a quantidade. Lembra das unidades de medida, da quantidade de cada ingrediente. E o modo de fazer, que nos diz as etapas, o que vem primeiro, depois. E agora, a gente vai ver uma outra receita de massinha. Sabia que às vezes você tem um nome de receita, mas com dois modos diferentes de fazer a mesma receita? Então, por exemplo, você viu uma massinha aqui, com farinha de trigo, lembra? Óleo. Agora, a gente vai aprender a massinha macia, que é o título. Agora, vamos ler os ingredientes? 2 xícaras de amido de milho, que está aqui, eu já separei. 1 xícara de condicionador, condicionador de cabelo. Já separei aqui também, ó, 1 xícara. E corante comestível a gosto. Lembrando que essa receita é para brincar, não é para comer, combinado? E o modo de fazer? Coloque todos os ingredientes em uma vasilha e misture tudo até a massa ficar homogênea. O que é homogênea? Homogênea é quando você coloca 2 ou mais produtos e você tem que misturar bem até que eles se juntem. E aí fica aquela textura da massinha quando desgruda da mão, sabe? Quando ela fica bem macia. Vamos começar a nossa receita? Então, vamos colocar o amido de milho. Será que essa vai dar certo? Colocamos o amido e agora lá na receita, qual é o próximo ingrediente? 1 xícara de condicionador. Vamos colocar o condicionador. Nunca fiz uma massinha com condicionador. Será que vai dar certo? Condicionador e o próximo é o corante. Vamos colocar o corante. Olha! E agora, o que a gente vai fazer? Misturar tudo com a mãozinha. Vamos misturar? Que diferente! Olha! Uma textura bem macia. Mistura bem, aperta. Olha como é que vai formando, ó. É muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Mistura bem. Aí, ó, fica assim grudando mesmo no início, tá? Mas aí você continua misturando até formar uma massa homogênea e desgrudar das mãos. Você pode usar as 2 mãos se você quiser, é até melhor. Mistura, mistura. Então, nós temos que mexer, continua mexendo, aperta a massinha, brinca com ela, até desgrudar da sua mão. Olha como que fica legal a nossa massinha, ó. Não está grudando na mão e ela é super macia. Dá certo? Agora, nós vamos continuar a nossa aula. Nós fizemos uma massinha lá no início
E agora fizemos a massinha macia. Vamos comparar as duas. Elas têm a mesma quantidade de ingredientes? E os ingredientes são os mesmos? A primeira massinha que a gente fez tinha farinha de trigo, sal, óleo, água e corante. E essa massinha que a gente fez agora, a massinha macia, quais são os ingredientes? Amido de milho, condicionador e corante. Tem algum ingrediente que é igual entre as duas massinhas? Qual que é? O corante. O resto todo foi diferente. E o título da receita é massinha. Por exemplo, modo de fazer. O modo de fazer foi igual? Na receita da massinha, falava, coloque em uma vasilha grande a farinha de trigo, o sal. Primeiro, misture bem e adicione o óleo. Tinha as etapas. E a massinha macia? Tinha etapa? Ou pediu para colocar tudo junto e misturar tudo junto de uma vez? Os modos de fazer também foram diferentes, vocês perceberam? Muito bem. Toda receita tem que ter um planejamento, uma organização. Então, antes de começar a fazer a receita, você tem que ler a receita, ver o que é preciso, ir ao mercado, comprar os ingredientes, separar os ingredientes, procurar se você tem já algum deles na sua casa. Tem todo um preparo. Durante é o que a gente fez aqui, fazer a receita, o momento da receita. E tem o depois, que é a organização. Então, quando acabar a nossa aula, eu vou lavar a vasilha, vou limpar o balcão, a xícara, porque não é fazer a receita e ir embora e deixar a cozinha toda desorganizada ou a bancada, né? A gente tem que saber que nós temos essas 3 etapas. Dicas de sucesso. 1. Cuidado quando você for fazer uma receita na cozinha. Cuidado com o forno, com a faca. Então, você sempre precisa estar junto com um adulto, tá bom? Peça sempre ajuda para um adulto. Número 2 é a organização que a gente acabou de falar. Então, verificar quais são os ingredientes, se organizar, separar tudo e limpeza é a nossa terceira dica, é a arrumação. Porque também, coitadinho da mamãe, do papai, da vovó, do responsável, se tiver que ficar limpando a sua bagunça, né? Muito bem, uma tarefa para você. Faça uma lista de receitas que você deseja fazer. Faça no seu caderno, tá bom? Muito bem, adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Divirtam-se fazendo a massinha de vocês e até a próxima aula. Pega o beijo da Pro.